sensacional fiscalizando cada centímetro desse evento. Agora eu vou chamar para esse palco uma grande liderança do nosso partido que nos representou Minas Gerais no Congresso Nacional e que faz a diferença atuando na formação dos nossos candidatos e das nossas lideranças. Eu estou falando dele, do Thiago Mitrô. Thiago, chega para cá com a gente. Grande Instituto Libertas, quem é candidato já conhece. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Antes de começar, queria pedir só um videozinho aí do Instituto Libertas para vocês poderem conhecer mais sobre o nosso trabalho. Por favor. Então é esse o trabalho que o Instituto Libertas se propõe a fazer, de ser um farol das ideias de liberdade, das ideias liberais, para os nossos quadros políticos que já estão em mandato, que vão concorrer nas eleições deste ano, mas também para a nossa sociedade que quer saber quais são, enfim, as propostas do Partido Novo para o Brasil. Em Minas Gerais, as lideranças do Novo já estão provando há anos que é possível fazer política diferente. Nas câmaras municipais, nas prefeituras, na Assembleia Legislativa e no governo. Nossas lideranças mostram que é possível enfrentar o sistema, trabalhar pelo cidadão e resgatar a confiança na política. 2026 é o ano mais importante do Novo desde a sua fundação. E o Libertas está aqui para que cada candidato chegue preparado para esta disputa. Nós somos a Fundação Partidária do Novo, com a missão clara de transformar o Brasil através da política. Para vencer uma eleição e exercer um bom mandato, você precisa saber o que defender, transformar ideias e propostas em realidade e ter o time certo para fazer isso acontecer. O Libertas entrega tudo isso para as lideranças do Partido Novo. Para os pré-candidatos a deputado federal, estadual e distrital, criamos a Jornada 2026, um caminho completo com cursos online, treinamentos presenciais e uma rede de apoio que só o pré-candidato do Novo tem. E se você é candidato a deputado federal, tem acesso à monitoria Libertas, onde o monitor acompanha cada passo da sua pré-campanha. E quando a campanha chegar, nosso banco de talentos conecta você aos melhores profissionais do país para fazer ela acontecer. E para que você chegue preparado em qualquer debate que você vai ter ao longo dessa campanha, o Libertas preparou 3 produtos para te ajudar. O primeiro é o Caderno de Políticas Públicas Federais e Estaduais, onde a gente tem 17 temas e mais de 700 propostas para você defender. Sobre cada um desses temas, a gente preparou um curso online que você pode acessar por meio do nosso site. E além de tudo isso, a gente lançou um painel de indicadores, onde você pode consultar como o seu estado está nos principais indicadores de políticas públicas do Brasil. Assim você tem acesso a como vocês estão e o que vocês têm que defender para o estado de vocês avançar ainda mais. E para você que já tem mandato, o time de políticas públicas do Libertas oferece 2 programas de apoio. Se você é vereador, a gente tem um programa de aceleração de mandatos, onde a gente designa um monitor que já tem experiência em câmaras de vereadores e com a área do direito para ajudar você a elaborar projetos de lei de alto impacto na sua cidade, que são validados como boas práticas por especialistas parceiros da gente. Esse monitor também vai te ajudar a impulsionar sua rede social. Ele vai te dar os melhores conteúdos e te ajudar a ter consistência nas suas publicações. Caso você seja um prefeito, a gente tem o programa Prefeitura de Excelência, onde a gente vai estar atuando junto com os seus secretários municipais, buscando a melhoria dos principais indicadores em educação, saúde, responsabilidade fiscal, desenvolvimento econômico e transparência pública. Conta com a gente para a gente fazer do seu mandato um mandato de transformação da sua realidade. E temos dezenas de publicações técnicas, manuais e guias para apoiar campanhas e mandatos com as melhores ferramentas. E os eleitos do Novo podem abrir processos seletivos exclusivos, tocados pela nossa área de seleção, para indicarmos os melhores profissionais para gabinetes e secretariados. Na política brasileira, as fundações partidárias sempre serviram só para torrar dinheiro público e abrigar aliados como cabide de empregos. No Novo, é claro que tudo é diferente, e o Libertas é prova disso. Vamos trabalhar juntos para eleger e governar bem, tanto em Minas Gerais como em todo o Brasil. Bom, pessoal, então esse é o trabalho
que eu tenho orgulho de participar desde que deixei a Câmara dos Deputados em 2023 e passei a liderar o time do Instituto Libertas, que é fazer aquilo que todo partido deveria fazer: preparar os seus quadros para poderem ganhar as eleições e estarem preparados para governar e atuar no Poder Legislativo. E uma das principais frentes que a gente tem feito nesse ano eleitoral de campanha presidencial, em que nós estamos aí não só com o melhor pré-candidato à presidência da República, mas para aquele que eu tenho certeza que vai ganhar as eleições em outubro desse ano, a gente tem desenhado o nosso plano, o nosso plano de implacáveis aqui do Instituto Libertas, que a turma deve estar neste momento colocando aí no ar para a gente. Quais são os 3 pilares, pessoal, do plano de governo, das diretrizes dessa campanha presidencial que a gente montou? O primeiro pilar é o pilar de combate a esses intocáveis, a essas mordomias, privilégios que existem ainda em Brasília e que precisam ser enfrentadas por nós. E também essa sensação, e mais que a sensação, a realidade de que quem está hoje em Brasília se julga acima da lei. Então é por isso que a gente tem propostas para reformar o Supremo Tribunal Federal, para poder permitir com que sejam abertos processos de impeachment de ministros, se metade do Senado assim o quiser, para que a gente coloque ministros no Supremo que tenham no mínimo 60 anos de idade, que não sejam advogados de presidente, que não sejam ministros, advogados de partido, gente de fato com reputação ilibada e que vão chegar no Supremo com a coroação de uma carreira e não para fazer negócios como nós temos visto hoje. Acabar também com super salários, com privilégios, com todas essas mordomias que existem no poder público, para que a gente possa voltar a ter um país em que quem ocupa posições de liderança no setor público seja respeitado pela população. Porque hoje, infelizmente, as pessoas que estão nos cargos mais importantes da República não nos dão orgulho. Então esse é o primeiro pilar dessa campanha. Esse é o pilar em que a gente vai atacar os intocáveis de Brasília e dar um choque de moralidade no processo, nas lideranças públicas do país. O segundo choque super importante que a gente precisa dar é o choque econômico. A gente está vivendo, mais uma vez, uma crise econômica causada pelas ideias atrasadas do PT. Eles não só chegam lá e ficam satisfeitos em roubar a população, mas eles também trazem ideias que são muito prejudiciais à economia brasileira e que faz com que a população tenha que sofrer não só a dor dos intocáveis de Brasília, mas a dor que dói no bolso, a dor do seu dinheiro não valer mais nada, a dor da gente ter há anos uma economia que anda de lado. Por isso que a gente precisa enfrentar, primeiro, o problema da gastança, o problema fiscal que o Brasil tem, um governo que gasta demais, que além de toda a corrupção ainda é muito ineficiente e gasta mais do que poderia, gasta mais dinheiro do que arrecada, fazendo com que a gente tenha que conviver no país com os juros mais altos do mundo. Segundo os juros mais altos do mundo, fazendo com que todo brasileiro, todo empreendedor, toda dona de casa tenha que arcar com um custo muito maior, simplesmente para poder viver e tocar os seus negócios. É por isso que, chegando em Brasília no ano que vem, a gente vai fazer um choque fiscal. A gente vai segurar a ponta dessa gastança. Assim como foi feito aqui em Minas, quando o Zema virou governador, a gente vai fazer a mesma coisa chegando na presidência. É preciso privatizar as empresas públicas, não só para que parem de roubá-las, mas para que a gente possa usar esse dinheiro para pagar parte dessa dívida pública monstruosa que o Brasil tem. A gente precisa também fazer um choque fiscal com as reformas que precisam ser realizadas. Uma nova reforma da Previdência, uma reforma administrativa, reformas que vão fazer o governo finalmente gastar menos do que ele tem arrecadado. A partir do momento que o governo gasta menos do que arrecadado, a taxa de juros cai e aí a gente consegue colocar as contas em ordem. Mas não basta só gastar menos,
a gente também precisa destravar o setor produtivo no Brasil. O setor produtivo hoje no Brasil, todo empresário, todo empreendedor, ele tem que competir com uma bola de ferro segurada no seu calcanhar, ao contrário de outros países em que o governo não só não atrapalha, mas ajuda os empreendedores. Aqui no Brasil, a gente infelizmente tem que conviver com um governo que atrapalha quem quer trabalhar e produzir. E a gente precisa, então, para isso, eliminar o chamado custo Brasil. O custo Brasil é todo aquele custo que se tem hoje no país que outros países não têm, que é o custo trabalhista, porque aqui no Brasil é muito mais caro contratar do que em outros países, e é por isso que a gente tem a proposta de oferecer uma alternativa à CLT. Tem gente comemorando que a CLT vai fazer 80 anos. A gente devia lamentar que nós estamos até hoje com uma legislação trabalhista tão velha assim, que já não é mais real, não é mais realista para os dias de hoje. Então, a nossa proposta é ter uma reforma trabalhista que ofereça um modelo alternativo de trabalho flexível, onde empregador e empregado possam ser contratados por hora e possam combinar quais são os benefícios ou não que vão ter, reduzindo o custo trabalhista e levando para a formalidade milhões de brasileiros hoje que são jogados para a informalidade e não tem proteção nenhuma no trabalho, e permitindo com que os empresários e empreendedores possam contratar cada vez mais gente. Mas a gente precisa de uma série de outros choques no custo Brasil também. Um choque de investimentos em infraestrutura, que hoje é um dos maiores gargalos desse país. A gente precisa diminuir a burocracia e o custo para se importar bens e serviços de outros países, o que faz com que o custo de produção no Brasil seja muito alto. E a gente tem que fazer tudo aquilo que o brasileiro, o empreendedor brasileiro paga a mais do que o empreendedor de outros países, ser reduzido a zero, para nós podermos de fato competir globalmente e não ter mais que onerar o trabalhador e o empresário brasileiro com custos que só existem por aqui. E isso vai fazer também que um grande problema das famílias brasileiras hoje seja resolvido, que é o problema do endividamento. Nós temos a maior parte das famílias brasileiras hoje com alguém da sua família endividado. Alguém que está sofrendo por ter precisado pegar um empréstimo e que não está conseguindo pagar. Que mesmo pagando as parcelas todos os meses, vê o montante aumentar cada vez mais daquilo que ainda deve, por conta desses juros abusivos. Então, com um choque fiscal e um choque de produtividade no Brasil, a gente vai conseguir também equacionar o problema do endividamento das famílias brasileiras. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa resolver o problema da segurança pública no Brasil. O Brasil virou um oásis de bandido, porque você tem esses bandidos cometendo crime atrás do outro e não sendo punidos para isso. Os criminosos no Brasil hoje não temem a lei, porque eles sabem que se forem presos, daqui a uma semana vão estar soltos de novo, com o famoso prende e solta, onde a polícia prende e a justiça solta por conta de leis permissivas, por conta de leis que não colocam o bandido na cadeia e não tratam as facções criminosas que tanto fazem mal ao Brasil como terroristas, que são isso que elas são. Se elas dominam territórios no Brasil e impedem a polícia de entrar, a gente já perdeu a soberania nacional há muito tempo. A gente vê o PT, o Lula falando esse discursinho de soberania, mas eles não combatem a perda de território que já aconteceu no território brasileiro para o crime organizado, onde quase 30% da população hoje vive em comunidades dominadas pelo crime organizado e são obrigadas a pagar taxas a eles, não têm segurança e não tem o Estado brasileiro, de fato, com domínio do nosso próprio território. Por isso que a gente tem também um plano implacável para combater as facções criminosas e combater a criminalidade no Brasil, tratando essas facções como elas têm que ser tratadas e colocando o bandido, de fato, na cadeia. O bandido ele tem que sentir o custo de cometer um crime no Brasil e hoje a gente ainda não tem isso.
Então essas são as 3 grandes prioridades que nós temos no nosso plano para o Brasil. Isso está disponível, como a gente mostrou no vídeo, para todo e qualquer, não só pré-candidato, mas para qualquer filiado do Novo e para qualquer cidadão brasileiro que queira acessar essas ideias, para que vocês possam estudar, se aprofundar e passar a defender essas ideias também nas campanhas que os nossos candidatos a deputados estaduais, deputados federais forem fazer, mas também você, como filiado, como apoiador do Novo, poder se apropriar disso para defender as ideias do Novo para o maior número possível de pessoas, de eleitores, ao longo dessas eleições. E, obviamente, essas são as 3 principais pautas da nossa campanha, daquilo que o Novo vai defender esse ano, mas nós temos também propostas e ideias para todas as áreas do Brasil, para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a infraestrutura, todas as áreas que um governo tem que atuar e deveria atuar de uma forma muito mais efetiva, a gente tem essas propostas disponíveis para todos vocês. Se vocês quiserem ter acesso a isso, aos cursos que foram aqui mostrados, ao aprofundamento dessas ideias, acessem o site obrasilsemintocáveis.com.br para poderem ter acesso a todo esse material. Uma boa campanha, pessoal, uma boa política, mais do que uma campanha, é feita de excelentes candidatos, e nós temos a felicidade de aqui no Novo ter um time de primeiríssima linha, gente altamente qualificada, ética, realmente que quer participar da política pelo desejo de transformação do Brasil, mas a gente precisa ter também as ideias corretas, bem desenhadas, para que se comunique com a população as dores que ela sofre e elas vejam em nós, em nossos candidatos, a credibilidade necessária de que, quando os candidatos do Novo forem eleitos, nós chegaremos lá sabendo o que deve ser feito. Então, é esse o papel que nós temos tido no Instituto Libertas, é oferecer essa profundidade e essa sistematização dessas ideias para que vocês, pré-candidatos, apoiadores e filiados, possam se apropriar e ajudar a espalhar elas pelo Brasil. Então, contem conosco do Instituto Libertas. Muito obrigado a todos que contribuem com isso. Esse trabalho é feito através de um grande time de especialistas, de colaboradores, que tem nos ajudado a construir as melhores ideias do Brasil. E eu tenho certeza que, com o melhor time e com as melhores ideias, melhores propostas, nós vamos conseguir não só ganhar essas eleições, mas transformar o Brasil, assim como transformamos Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago Mitrô, nosso presidente do Instituto Libertas. Muito obrigado, Thiago.